Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente Michel Temer disse que afastará ministros que virarem réus na Operação Lava Jato. No Rio de Janeiro, a partir de amanhã, as Forças Armadas vão reforçar a segurança nas ruas. Você acompanha com a gente a partir de agora, aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. Olha, o presidente da República, Michel Temer, convocou hoje, no início da tarde, a imprensa para fazer um pronunciamento aqui no Palácio do Planalto, onde a gente está agora. E este pronunciamento foi para falar, entre outros assuntos, da Lava Jato e o suposto envolvimento de nomes que fazem parte de seu governo. Michel Temer disse que vai afastar ministros que virarem réus na Lava Jato, mas ressaltou que, se for apenas casos de citações ao nome desses ministros, isso não vai gerar afastamento. Se esses ministros chegarem a ser denunciados e houver ali provas, indícios contundentes, eles serão afastados temporariamente, pelo menos ali de uma forma preventiva, mas que, se virarem réus, vão ser afastados definitivamente do cargo. Vamos acompanhar o que disse o presidente Temer. Não há nenhuma tentativa de blindagem. A questão é muito séria e retorno. Se alguém converter-se em réu, estará afastado independentemente do julgamento final. E olha, uma das polêmicas, justamente por causa das investigações da Lava Jato, gira em torno do nome do ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República. A expectativa é em torno de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas é para lá que a gente vai agora conversar com o repórter Pedro Henrique Moreira, que vai contar para a gente se já tem decisão sobre essa expectativa aí, Pedro, se vai ficar definitivo o Moreira no cargo. Houve aquela série de liminares ali para tentar tirar a Moreira do cargo. Atualiza para a gente como é que está essa situação agora. Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham nos corredores do poder. Rosiane, a gente ainda não tem a decisão do ministro Celso de Mello, que é o relator desses dois casos de Moreira Franco, e está todo mundo aqui na expectativa, aguardando então essa decisão do ministro sobre essas duas ações, uma do PSOL e outra do Rede Sustentabilidade. As duas ações usam o mesmo argumento de que a nomeação de Moreira Franco para ministro teve desvio de finalidade, porque na verdade queria dar foro privilegiado a Moreira Franco, e por isso esses dois partidos pedem que essa nomeação seja anulada. Os dois casos estão com o ministro Celso de Mello, ele é o relator das duas ações, e a última movimentação que essas ações tiveram foi na quinta-feira à noite, quando ele pediu à presidência da República informações, pediu que a presidência se pronunciasse nesses dois casos. Isso foi feito na sexta-feira à noite, e é por isso que ainda hoje é esperada essa decisão do ministro Celso de Mello sobre essas duas ações. Lembrando que essa decisão do Supremo pode colocar fim a essa guerra de liminares que a gente vem acompanhando nas justiças de primeira e segunda instância. No momento, a decisão da justiça que está valendo é uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro, que permite que Moreira Franco seja nomeado ministro, mas que retira dele o foro privilegiado. Essa também é uma decisão provisória que vai depender que os desembargadores lá do TRF da 2ª Região decidam em definitivo o que está previsto para essa semana. Rosiane. Obrigada, Pedro. E olha, se ao longo do jornal sair esse resultado, imediatamente você chama para dar esse resultado aqui no jornal. E eu sei que você tem outras pautas também do Supremo Tribunal Federal. A gente vai continuar falando de Lava Jato, mas porque hoje teve depoimento lá em Curitiba. A repórter da Rádio Nacional, Daniele Soares, tem detalhes para a gente. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, afirmou que há influência política na nomeação de diretores da estatal desde que ela foi criada, em 1953. Gabrielli foi ouvido como testemunha de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo que investiga o Triplex no Guarujá, em São Paulo. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o ex-presidente teria recebido propina no valor de 3,7 milhões de reais
de empreiteiras. O dinheiro foi supostamente repassado por meio da reserva e da reforma do triplex. Nesta segunda-feira, Gabrielli negou ter conhecimento de uma suposta atuação de Lula em ações de desvio de dinheiro na Petrobras e detalhou a escolha de diretores na estatal ao responder o procurador do Ministério Público Federal, Júlio Noronha. Eu pergunto para o senhor se existia alguma influência política nesse processo de escolha de diretores da Petrobras. Desde 1953, sim. E essa influência política ela era vinculada a partidos políticos? Não, isso é interno, é uma discussão interna ao nível do governo, que faz a sua escolha ao apresentar os membros do Conselho e ao apresentar os membros da diretoria ao Conselho. Também prestou depoimento nesta segunda-feira o ex-ministro Jacques Wagner, que participou tanto do governo da ex-presidente Dilma Rousseff quanto do governo de Lula. Wagner negou a denúncia do Ministério Público de que o governo Lula tenha repassado vantagens indevidas para conseguir a maioria no Congresso Nacional e disse que o ex-presidente formou uma base aliada forte porque tinha popularidade. Outros ex-ministros do governo de Luiz Inácio também devem prestar depoimento nesta ação. Entre as testemunhas que serão ouvidas por Sérgio Moro estão Tarso Genro e Aldo Rebelo. Também foram chamados como testemunhas ministros da gestão do presidente Michel Temer, entre eles Henrique Meirelles e Gilberto Kassab. Entramos em contato com a Petrobras para pedir um posicionamento sobre a afirmação de Sérgio Gabrielli, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno. Obrigada, Daniele Soares. A gente vai voltar lá ao Supremo Tribunal Federal para conversar de novo com o Pedro Henrique Moreira, porque ele tem informações de uma audiência que houve hoje de conciliação para tratar da crise financeira do Rio de Janeiro. Uma audiência que contou com a presença do ministro da Fazenda e também do governador do Rio. Pedro, o que é que saiu aí dessa reunião? Rosiane, lembrando que essa ação ela é movida pelo Estado do Rio com base naquela decretação de estado de calamidade pública das contas do Estado. Aí no final do mês passado o Rio entrou aqui no Supremo pedindo para não cumprir alguns termos, alguns trechos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E com isso, na prática, ele anteciparia aí algumas condições especiais que estão previstas na renegociação das dívidas do Estado com o governo federal. E aí o governo recorreu, não quer que o Estado do Rio tenha esse direito de não cumprir isso agora. Então, o relator desse caso aqui no Supremo, o ministro Luiz Fux, ele chamou essa reunião de conciliação para hoje, em que participaram essas autoridades que você citou, e no final desse encontro, o que eles disseram? Que ficou combinado, então, que essa ação aqui do Supremo está suspensa por 30 dias, para que nesse período a Assembleia Legislativa do Rio aprove o pacote fiscal do Estado lá, que inclui a privatização da SEDAI, que é a Companhia de Água e Esgoto do Estado, e nesse prazo de 30 dias também o Congresso Nacional tem que aprovar o projeto de lei de renegociação da dívida dos estados. E aí essa parte cabe ao Palácio do Planalto, que precisa mandar esse projeto com regime de urgência para o Congresso. Então vamos ouvir o que disseram tanto Luiz Fernando Pezão, que é governador do Estado do Rio, quanto o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Vamos acompanhar. Em resumo, o que temos que fazer é exatamente trabalhar intensamente. No caso da Fazenda, continuar a confecção e a elaboração desse projeto de lei, que pretendemos até o final desta semana enviar ao Congresso Nacional. O Estado do Rio já enviou vários projetos à Assembleia Legislativa, o primeiro deles, portanto, a SEDAI, a ser votado essa semana. Já tem medidas avançadas prontas para serem votadas essa semana. Nós já encaminhamos e acredito que a gente, tendo mais esse documento que fortalece do ministro Fux, colocando que dá segurança a ele também, dele levar ao Pleno, levar aos outros colegas deles, essas leis, se elas forem aprovadas em 30 dias. Rosiane, e se essas duas questões não forem resolvidas em 30 dias, o ministro Luiz Fux, então, volta a analisar esse caso. Luiz Fernando Pezão, governador do Rio, também falou sobre a segurança pública no Estado, em vistas aí ao Carnaval, a preocupação com o Carnaval. Ele disse que vai pagar amanhã a folha de pagamento, tanto de ativos quanto de inativos da segurança pública, e também confirmou a informação de que pediu ao governo federal apoio com o envio de forças armadas. Luiz Fernando Pezão quer as forças
Forças Armadas no Rio durante o Carnaval e também depois do Carnaval. Ele não precisou quando que essa participação se encerraria. Rosiane. Obrigada, Pedro. E sobre essa informação que você deu agora das Forças Armadas, agora à tarde o presidente da República, Michel Temer, autorizou esse envio das Forças Armadas para reforço na segurança nas ruas do Rio de Janeiro a partir de amanhã. Mas no segundo bloco a gente vai voltar a falar sobre este assunto. Agora a gente vai para a Agência Brasil conferir informações de corredores internacionais, porque teve jornalista preso fazendo reportagem e investigando ali denúncias de corrupção na Venezuela. Carolina Pimentel, que está de volta, muito bem-vinda, felizes com seu retorno. Carolina, o que é que foi essa história? Os jornalistas já voltaram ao Brasil? Boa noite, Rosiane. Obrigada, é bom estar de volta. É isso mesmo, os jornalistas Leandro Stoliar e Gilson de Oliveira, da TV Record, chegaram hoje ao Brasil por volta das 6 da manhã. Eles foram presos no último sábado, no norte da Venezuela, enquanto investigavam denúncias de pagamento de propina pela construtora Odebrecht na Venezuela. A equipe foi detida pelo Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional. De acordo com a TV Record, os jornalistas ficaram quase 36 horas sob custódia dos policiais e tiveram celulares, câmera e computadores confiscados. A emissora e a Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão divulgaram notas repudiando a prisão dos profissionais e disseram também que essa medida vai contra a liberdade de imprensa. O caso dos jornalistas brasileiros foi acompanhado pelo Itamaraty. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, se manifestou sobre esse caso. Agora à tarde, quem conta pra gente é Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado. Boa noite. Boa noite. O presidente Eunício Oliveira, do Congresso Nacional, falou agora há pouquinho sobre isso. Disse que a liberdade de expressão é um pilar da democracia, que qualquer país livre do mundo deve respeitar a liberdade de imprensa e de expressão. Ele disse que isso vale tanto para a Venezuela como para qualquer outro lugar e que esse assunto deve ser tratado pelo Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Rosiane. Agora eu vou aproveitar, Mariana, aqui sobre um outro assunto, porque a gente até avisou na semana passada, quando foi decidido ali a indicação do ministro Alexandre de Moraes para ocupar a vaga do Supremo Tribunal Federal, que ele iria ser sabatinado, e a gente deu aqui em primeira mão que você, que está nos acompanhando, pode enviar perguntas para essa sabatina. Pois bem, Mariana Jungmann vai dizer para você como, mas mais ainda, ela foi verificar se já tem muita gente interessada em fazer essas perguntas. Tem, Mariana? Tem sim. Aliás, a expectativa é que a participação popular na sabatina de Alexandre de Moraes seja um recorde. Essa participação foi criada, Rosiane, em 2015, na época na sabatina do ministro Edson Fachin, do Supremo, também para o Supremo Tribunal Federal, e ali teve mais ou menos umas 600 participações. Em 5 dias em que a participação popular foi aberta para a sabatina de Alexandre de Moraes, as participações já ultrapassaram 400 perguntas enviadas. Então a expectativa é que ultrapasse aí o que foi a participação para Edson Fachin. Se você tem interesse em mandar sua pergunta, sua sugestão sobre a sabatina de Alexandre de Moraes, você pode entrar no portal E-Cidadania por www.senado.leg.br/e-cidadania e ali você faz um cadastro e pode enviar a sua pergunta. Você também pode acessar por meio do telefone Alô Senado, se você tiver sem internet. Então, no número 0800 61 22 11. 0800 61 22 11. Você pode mandar a sua pergunta e aí os senadores têm acesso a isso, podem utilizar a sua pergunta. Portanto, está lá e a gente vai contar tudo para vocês. Agora a gente vai lá para o estúdio da Rádio Nacional. Quem está lá para conversar conosco hoje é Priscila Rangel. E olha, um dia bem especial, porque hoje é o Dia Mundial do Rádio. É uma data reconhecida, inclusive, pela Unesco. Então, a gente que é do rádio tem muita honra de estar aqui neste momento. Tem esse reconhecimento, que é uma data lá de 1946, quando foi feita a transmissão simultânea, a primeira transmissão simultânea da Rádio das Nações
Nações Unidas para 6 países ao mesmo tempo. E uma das principais funções do rádio é prestar serviços. E é isso que a Priscila vai trazer para a gente agora, prestação de serviços na área de educação. Boa noite, Priscila. Boa noite, Rosiane. Isso mesmo. Termina hoje o prazo de comprovação das informações para os estudantes pré-selecionados no ProUni, o Programa Universidade para Todos, que concede bolsas integrais ou parciais em instituições privadas de ensino superior. Candidatos do Espírito Santo terão prazo maior, até dia 15, para que não sejam prejudicados pela crise na segurança pública enfrentada pelo Estado. Os documentos originais devem ser apresentados na instituição para a qual o aluno foi selecionado. No dia 20 de fevereiro será divulgado o resultado da segunda chamada. Para esses estudantes, a comprovação das informações se dará entre 20 e 24 de fevereiro. Após as 2 chamadas, o candidato terá os dias 7 e 8 de março para se inscrever numa lista de espera. Ela vai ser usada pelas instituições de ensino para preencher bolsas que não forem ocupadas. Aí os alunos vão ter os dias 13 e 14 de março para apresentar a documentação. A lista completa dos documentos a serem apresentados está disponível na página site prouni.mec.gov.br. Agora, falando sobre FIES, a lista com o resultado do processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foi divulgada hoje pelo MEC, Ministério da Educação. Os alunos pré-selecionados para obter o financiamento podem concluir a inscrição a partir de amanhã até dia 20, por meio da página cisfiesportal.mec.gov.br. A lista de espera será divulgada a partir de amanhã até 3 de março e após ver seu nome divulgado, o candidato tem até 5 dias corridos para confirmar a inscrição. O FIES oferece 150 mil financiamentos com juros de 6,5% ao ano e dá prioridades aos cursos de engenharias, formação de professores e áreas de saúde. Para concorrer a uma das vagas é preciso ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e não ter zerado a redação. Além disso, o estudante deve comprovar a renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. No total, cerca de 556 mil candidatos se inscreveram para pegar o empréstimo e pagar por um curso superior particular no primeiro semestre deste ano, de acordo com o Ministério da Educação. Rosiane. Muito obrigada, Priscila. E olha, no próximo bloco a gente fala sobre a situação da segurança no Espírito Santo. Eu volto já. Estamos de volta. Olá, eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre este bloco falando da situação da segurança no estado do Espírito Santo. Quem tem os detalhes para a gente é Carolina Pimentel, diretamente da Agência Brasil. Bem, Rosiane, depois de dias de insegurança no Espírito Santo, parece que a situação está voltando ao normal, à rotina. Na região metropolitana de Vitória, os ônibus voltaram a circular em horário normal, com exceção de algumas linhas, e à noite devem continuar funcionando. As unidades de saúde também vão voltar a funcionar e as aulas nas escolas estaduais e municipais serão retomadas. O ano letivo vai ter início amanhã. A Prefeitura de Vitória também retomou o expediente e os parques municipais também serão reabertos nesta terça-feira. As segundas, eles passam por manutenção, então não funcionam. Agora, essa crise na segurança pública, a paralisação da Polícia Militar no estado, provocou aí prejuízos para o comércio. De acordo com uma estimativa da Federação Comercial do Estado, os lojistas devem ter um prejuízo de 300 milhões de reais por causa dos estabelecimentos, os estabelecimentos terem ficado fechados nesse período aí de insegurança. Esse valor, segundo a federação, não inclui depredações e nem assaltos. Pelo menos 300 lojas foram saqueadas e depredadas nesse período, entre lojas que vendem eletrodomésticos, joias e roupas. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E agora vamos saber da situação no Rio de Janeiro, onde houve ameaça de paralisação também na área de segurança. A gente já adiantou no primeiro bloco que o governo autorizou o envio de homens das Forças Armadas para reforçar a segurança no Rio de Janeiro a partir de amanhã. Mas a gente tem outras informações sobre a situação da segurança com a repórter Alessandra Lago. A manifestação de mulheres e familiares de policiais militares aqui no Rio de Janeiro está no 4º dia.
Nós estamos na frente do 19º Batalhão, em Copacabana, na zona sul da cidade. 4 mulheres estão aqui desde as 5 da manhã e bloquearam a entrada com uma faixa. Elas contam que os policiais militares quebraram o portão dos fundos para sair do local. O comando da Polícia Militar e o Ministério Público vão fazer uma reunião com familiares dos policiais na terça-feira. Eles reivindicaram a presença de um representante do governo do estado. Já houve um encontro no sábado, mas não teve acordo. Segundo a Polícia Militar, há manifestações em portas de unidades do estado. No entanto, a corporação não informou em quantos batalhões no total há protestos. Ainda de acordo com a PM, os locais que estão com dificuldades de efetivo recebem apoio de outras unidades e afirma que está utilizando todos os meios disponíveis para colocar o policiamento nas ruas onde há impasse com os manifestantes. O patrulhamento não foi afetado. Quanto ao salário de janeiro dos profissionais de segurança, o governo do estado do Rio deve fazer o pagamento amanhã, no 10º dia útil. Olha, e só para reforçar em relação ao pedido de reforço lá das Forças Armadas na segurança do Rio de Janeiro, aqui um bastidor, houve uma reunião hoje, o presidente Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto o governador Luiz Fernando Pezão, uma reunião a portas fechadas. Depois desse encontro é que foi feito este anúncio sobre reforço das Forças Armadas a partir de amanhã. Hoje também aqui no Planalto, o presidente Michel Temer falou sobre paralisação, sobre greve de policiais militares. Voltou a reforçar aquele tom da nota que ele divulgou na sexta-feira, dizendo que é uma ilegalidade. Ressaltou que PMs em greve, isso é um ato de insurgência contra a Constituição. Vamos ouvir o que ele disse. As polícias militares, por disposição constitucional, não podem fazer greve e nem sindicalizar-se. Portanto, o que lá houve, por força de um movimento encabeçado pelas senhoras que levaram adiante esse movimento, foi, na verdade, uma insurgência contra o texto constitucional. Olha, e o governo também informou que vai enviar ao Congresso Nacional, está ali fazendo a análise final de um projeto que é para regulamentar o direito de greve de servidores públicos. Isso não está regulamentado, então vai enviar para o Congresso Nacional. Mas esse projeto não trata nada a respeito de policial militar. Por quê? Porque isso é um caso constitucional e a Constituição não permite a greve de policiais militares. Agora a gente volta a falar do estúdio da Rádio Nacional com Priscila Rangel para saber como que está a agenda das reformas da Previdência e Trabalhista esta semana. Priscila. Rosiane, as duas comissões, a da reforma da Previdência e a da reforma trabalhista, se reúnem amanhã. A ideia é definir tanto o roteiro de trabalho quanto os nomes de pessoas que serão convidadas para debater as propostas. O relator da Previdência, Arthur Oliveira Maia, do PPS, e o relator da Trabalhista, Rogério Marinho, do PSDB, vão ouvir as sugestões dos deputados. Na quinta, a Comissão da Previdência realiza a primeira audiência pública, que deve contar com a presença do secretário de Previdência, Marcelo Caetano. O relator quer ouvir também ainda nesta semana representantes do Tribunal de Contas da União para fazer um balanço da situação financeira do sistema previdenciário. A Comissão da Reforma Trabalhista ainda não divulgou quem será o primeiro a ser ouvido, mas a ideia é debater com entidades sindicais, empresários, governo, Justiça do Trabalho e especialistas no tema. Rosiane. Obrigada, Priscila. E olha, hoje foi mais um dia de manifestação contra a reforma da Previdência. Aposentados fizeram protesto em frente ao Senado Federal, justamente por questionarem essas mudanças que estão sendo propostas na questão das aposentadorias. Agora eu vou voltar à redação da Agência Brasil para conferir as últimas notícias. Rosiane, a Prefeitura de São Paulo divulgou um balanço dizendo que neste ano 70 pessoas já foram presas por pichações em imóveis públicos ou privados, segundo o levantamento da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura disse ainda que estão sendo movidas ações civis públicas contra os pichadores para que sejam condenados a ressarcir os danos causados ao patrimônio público. E a Câmara Municipal aprovou em primeira votação uma proposta chamada Disque
Pichação, que é um projeto que prevê a criação de um canal de atendimento telefônico para receber denúncias de pichação. Na justificativa do projeto, o autor, o vereador Adilson Amadeu, argumenta que esse serviço vai possibilitar que os pichadores sejam flagrados, sejam presos antes mesmo de atuar. Para entrar em vigor, essa proposta precisa ser aprovada em uma segunda votação na Câmara Municipal. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E quem também tem uma última informação para a gente aqui ao meu lado é Mariana Jungmann, que acabou de receber uma mensagem aqui no celular. Rosiane, deixa eu contar aqui o que é que me passaram. Então, Mariana, conta para a gente, você recebeu uma nota aí. É isso, é da Associação dos Delegados da Polícia Federal, que decidiu encaminhar um ofício para o presidente Michel Temer pedindo a substituição do diretor-geral da PF, Leandro Daello, porque numa assembleia realizada na última sexta-feira, mais de 70% dos delegados demonstraram insatisfação com o que eles consideram uma omissão da parte dele. Então encaminharam esse ofício pedindo a substituição de Leandro Daello e também encaminhando 3 nomes, Rosiane Kennedy, de delegados de carreira que, no que eles entendem, estariam aptos a ocupar esse cargo e dar apoio às grandes operações da Polícia Federal e aos delegados que atuam em operações delicadas, que eles consideram que Leandro Daello vem sendo omisso em relação a isso. E, portanto, este documento foi protocolado hoje aqui no Palácio do Planalto para ser entregue diretamente ao presidente da República, Michel Temer. A gente lembra que no caso da Polícia Federal é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, portanto, as nomeações passam por uma decisão do governo federal. Então, é por isso que esse documento foi protocolado aqui. E ainda de Lava Jato, só para lembrar que há outros depoimentos programados para ocorrer ainda esta semana em Curitiba. E ao longo da semana a gente vai detalhando tudo que foi dito. Nossa reportagem inteira está conferindo os vídeos desses depoimentos para trazer tudo em detalhe para vocês. Boa noite, até amanhã. Mariana, boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite, até amanhã.